Se ele fosse um técnico de mais renome, sim. Fosse o Ancelotti fazendo esse trabalho, né? Sim. Dorival, não. Acho que não se sustenta. Com opinião pública contra, imprensa criticando, atuações como a de sexta-feira, eu acho muito difícil ele se sustentar. Porque começa a respingar nos cartolas. E quando começa a respingar na cartolagem, ela se livra da cabeça do técnico. É o modus operandi tradicional e provavelmente é o que aconteceria. Ele não tem essa casca toda. O Dorival, na verdade, é quase um acidente no comando da seleção brasileira, gente. Um Uhum. técnico superestimado. O desempenho dele no Flamengo, no Palmeiras e no São Paulo, legal, ganhou títulos e tudo mais, mas o conteúdo do trabalho dele, para aquilo que se espera da seleção, que é um grande selecionador, capaz de tirar muito dos jogadores, ainda mais numa era em que o Brasil não tem esses super craques, né? E depende mais ainda de um jogo coletivo, tem bons jogadores, bons e ótimos jogadores, mas precisa mais de um jogo coletivo. Eu vejo como quase um acidente, assim, uma questão assim, de circunstância. Porque tentaram um estrangeiro, ficaram naquela expectativa, puseram ali um técnico tampão que deu errado, né, para esquentar o lugar, que era o Diniz. E aí, quando olharam em volta, não tinha muita opção. Praticamente só tinha ele, que ganhou a Copa do Brasil. E é um cara gente boa, então conta muito com a boa vontade de parte da mídia. Muita gente acha ele legal, eu também acho ele legal. Aí o pessoal meio mistura às vezes as coisas e tudo. Eu acho ele superestimado. Acho ele um cara legal, acho ele um bom técnico, mas para a seleção, para o patamar que se espera da seleção brasileira, até porque a seleção tem isso, né? Ela joga tudo para, né? Hoje só tem seleção. Tem que parar mesmo, porque já fica desfalcando os times, já vão jogar amanhã, né? Mas isso automaticamente coloca holofotes muito grandes sobre a seleção. E a expectativa é você seleciona os jogadores, então você vai apresentar mais. Então eu vejo como um técnico até superestimado, por isso foi parar na seleção brasileira. Uma escolha discutível, eu diria. Então, ele se sustentar não será fácil, não. Eu também acho isso. O que você acha, Danilo? Não, concordo 100%, concordo 100%. É exatamente o que o Mauro falou. Fosse o Ancelotti, o Klopp, Jorge Jesus, algum treinador desse tamanho que fosse unanimidade e não por ser só gente boa, né? Certamente o Edinaldo falaria, não, estamos num processo e esse é o meu treinador até o final e não importa. Com o Dorival não vai ser assim, não tenho a menor dúvida que se tropeçar hoje a gente vai ficar falando e que o Dorival está pressionado. Aliás, antes mesmo de começar essa data FIFA, você conversava com as pessoas da CBF e você sentia que o Dorival entrava pressionado. Não era algo que a gente estava falando porque a gente estava com uma impressão, ou porque a gente da imprensa, ou porque a torcida não gosta do que a seleção está mostrando. Não. Era uma informação que vinha das pessoas da CBF mesmo. O Dorival estava pressionado, o Dorival estava sob olhares mais exigentes por conta do pós-Copa América. Ontem o Dorival reclamou, disse: a gente tem pouco tempo e tal, mas o argumento antes de começar essa data FIFA em relação a tempo era: o Dorival teve um mês nos Estados Unidos com a seleção, 2 amistosos, uma competição, um tempo que é raridade nessas janelas de seleção brasileira, porque normalmente eles ficam 10, 15 dias, e dessa vez ele ficou 10 dias dos amistosos, mais um tempo de preparação e mais toda a Copa América. E na visão de quem comanda a seleção brasileira acima ali do Dorival, a seleção ainda não tinha mostrado uma evolução, então o time entrou pressionado. É verdade que o mais importante era vencer o Equador, até por conta da classificação da seleção brasileira nas eliminatórias, mas o estilo de trabalho, o jeito que a seleção ia jogar, mostra e também ia ser levado em conta na análise dos dirigentes. E, não à toa, o Dorival, por exemplo, começou um time treinando com o Pedro como referência, depois Pedro se machucou, pôs o Endrick, depois desistiu, pôs o Luiz Henrique e agora já vai voltar para o Endrick. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa mostrar algo a mais do que ele mostrou na Copa América e algo a mais do que ele tem mostrado agora para se segurar no cargo, porque ele realmente entrou nessa data FIFA pressionado. A gente vai falar já já do time, você adiantou um pouco, Danilo, sobre a questão do ataque, que vai ser o ataque com os jogadores do Real Madrid, já vamos falar já já sobre isso. Mas tem uma outra notícia aqui, é sempre, sempre a volta dele, sempre o nome dele volta ao papo, que é de quem? Neymar. Tem notícia aqui do Igor Siqueira, do Lucas Musetti, Perazzoli e do Thiago Arantes, dizendo: CBF programa viagem para ver Neymar e define regra para a volta do atacante. A regra
é a básica. Ele só vai voltar quando estiver 100%. Então, fala aqui a matéria. O técnico Dorival Júnior está atento à recuperação do Neymar, mas não tem pressa para convocar o atacante. Comissão técnica e departamento médico concordam sobre a cautela para o retorno do jogador após cirurgia no joelho esquerdo. A CBF pretende enviar funcionários nos próximos dias para acompanhar Neymar de perto na Arábia Saudita. Porém, sem pressionar o atacante, que demonstra ansiedade para atuar. Bom, a notícia, uma delas, é que o Neymar vai demorar mais para voltar, né, Mauro? Chegou aí, o cara não está em condição ainda. Jorge Jesus, a comissão técnica, falou, não, desse jeito não dá, não, a gente vai demorar mais para voltar para o Al Hilal, não é nem para a seleção brasileira. E quando o Dorival assumiu, Mauro, teve gente que nós conhecemos que falou, olha, eu acho que o Dorival não vai chamar nunca mais o Neymar. Parece que não, né? Ele está desesperado para o Neymar voltar, mas o Neymar está com uma questão física lá e nem sabe em que condições vai voltar. É bom lembrar que o Neymar ele era um jogador recém-contratado pelos sauditas e se contundiu na seleção, né? E antes o Jorge Jesus até disse para ele não viajar, que ele não estava ok e tal, e viajou, se machucou e está parado até hoje. Ou seja, um grande absurdo, né? Um absurdo. Independentemente de sobrar dinheiro por lá na bolha saudita, cara, os caras pagaram 90 milhões de euros pelo Neymar. O cara não jogou praticamente. O negócio se machucou na seleção. A CBF deveria ter vergonha de falar do Neymar enquanto ele não estiver 100% disponível para o clube jogando para convocar. Sério, vergonha. Deveria ter vergonha. Cara, o cara se machucou com a gente aqui, deixa ele lá, deixa os caras resolverem. Quando ele voltar a jogar, tiver em forma, a gente pensa em convocá-lo novamente. Agora deixa ele resolver com o clube dele lá. Mas não. Não. Pagaram o salário do Neymar? Vão pagar o do Pedro? Isso é uma brincadeira. Isso é um fim da picada, um negócio assim. Sabe? Se coloca no lugar lá do príncipe lá. Né? Olha que beleza. Trouxe um jogador de 90 milhões pro time, o cara machucou jogando na seleção, e ele nem tá bom ainda, e os caras já estão de olho, vem aqui para estabelecer regras, sabe? Como se o jogador fosse dela. Não é dela, é do Al Hilal. É absurdo, cara. Isso é um negócio muito absurdo. Essa relação clubes e confederações, federações nacionais, ela é absolutamente absurda e tacanha. Continuo sem entender como os clubes do mundo inteiro toleram isso calados. Ninguém dá uma porrada na mesa e fala, chega, não vão levar meus jogadores todos toda hora, mês sim, mês não, para trazer machucado. O que é isso, gente? Até quando isso? Até quando? E para jogos inúteis, né? Para quê? 18 jogos eliminatórios para classificar até 7 seleções, no caso aqui da América do Sul. Faz 2 grupos de 5. Classifica 3, depois mais 3, e o 7º sai de um playoff dos quartos colocados. Acabou. Ponto, mais fácil. Resolve. O 7º que vai jogar playoff com não sei quem e tal. Pronto, classifica todo mundo. Brasil, cabeça de chave, Argentina, Colômbia, Uruguai, por aí vai. Pronto, muito simples, como era antes. Eram grupos até menores. 3 seleções. Faz 2 grupos de 5. Você vai jogar 8 partidas. Mas o interesse é o quê? É faturar com mais e mais jogos. Cada jogo desse tem direito de transmissão, placas em volta do gramado, bilheteria, patrocinadores tendo exposição em coletiva pré-jogo e pós-jogo, tem tudo isso. Então, o negócio é ganhar dinheiro em cima dos jogadores que pertencem aos clubes do mundo inteiro. Que pagam, que mantêm, que têm divisão de base, que contratam pagando multas rescisórias, que pagam salários altos, que ficam bancando o jogador quando se machuca, seja na seleção ou no próprio clube. É isso. Pensa bem, é muita cara de pau. Machucaram o jogador e agora vão lá para dizer como é que tem que ser. Pô, para pensar, que lógica existe aí? Imagine você que está acompanhando a gente, se fosse o seu time. O seu time contratou o Neymar. O Neymar foi jogar para a seleção e ele se machucou. Aí fica parado 1 ano, praticamente. Aí a seleção já quer dizer, não, como é que vamos convocar e tal, vamos estabelecer aqui uma regra, uma rotina. Estabelecer uma pinóia, rapaz. Vai cuidar da tua vida e deixa o jogador lá com o clube dele. Quando ele estiver bem, aí paciência. Você pode convocar, você vai chamar de novo. Né? E ninguém sabe que Neymar é esse que vem aí. Né? O Neymar já vem há tanto tempo jogando muito pouco em relação àquilo que se espera dele, que ele pode, em tese, apresentar. Para mim, o Neymar, há algum tempo, é um jogador imaginário. As pessoas imaginam o que ele pode fazer. Né? Mas a gente não tem certeza de nada. Detalhe, né, sobre convocações, o Pedro se machucou na seleção brasileira, desfalcou o Flamengo, aí o Militão desfalcou o Real Madrid também porque se machucou, e aí o Dorival vai lá e convoca o Fabrício Bruno do Flamengo. É brincadeira, né, o negócio realmente... Mas sobre o Neymar, Danilo, no começo lá, talvez não volte mais, porque agora todo mundo está desesperado para que ele volte, porque a seleção não está jogando, e tem essa história aí, da seleção ir lá viajar para ver como é que ele está e não sei o quê.
e a recuperação dele pode demorar mais ainda do que o esperado, o que também já deixa um sinal de alerta, né? Ele tem 30 anos, é a contusão mais séria da carreira dele, nunca ele ficou tanto tempo parado assim, e assim vamos. Acho que a definição jogador, o Mauro falou jogador virtual, né? Jogador imaginário. Imaginário. Eu acho que é uma boa definição, porque a gente fica olhando para o Neymar e imaginando o que ele pode fazer quando ele voltar. Porque é um cara que está há muito tempo sem jogar bola. Antes de ir para o PSG, até no primeiro ano dele no PSG, ele era de longe o melhor jogador que tínhamos no Brasil, entre brasileiros, né? O cara mais técnico, o cara que carregava time, o cara que podia decidir a jogada, decidir jogo em uma jogada só. Na Copa do Mundo fez até uma boa jogada contra a Croácia, que poderia ter classificado o Brasil se não fosse os 4 minutos. E uma coisa que a gente às vezes não tem a noção aqui de fora também, né? E que sai reportagem e tal, mas independentemente da nossa visão e da visão da torcida do Neymar, o Neymar na seleção brasileira e na CBF, ele é um deus. Os caras tratam ele como uma sumidade, um negócio assim que ninguém pode maltratar. A seleção brasileira inteira. E quando o Dorival assumiu a seleção, quando, não, talvez ele não convoca, eu já tinha certeza que ele ia convocar e que ele ia chamar para todos os jogos possíveis e que, assim como aconteceu na Copa América, o Neymar estaria no camarote, visitando o vestiário, porque o Neymar ele é tratado como Deus não só pelo Estevão, pelo Endrick, pelo Luiz Henrique, pelos meninos, né, os mais novos, mas também pelos mais velhos que estavam na seleção. Então, nas viagens que eu fiz já com seleção, você via o Thiago Silva, o Daniel Alves, os caras mais velhos, tratando o Neymar realmente como se ele fosse o cara mais experiente, como se ele fosse a referência, o cara mais viajado. Ele é tratado como um deus. E isso não importa como a gente aqui fora olha o Neymar, critique, e críticas justas, não estou dizendo que está errado não, tá? O Neymar merece várias críticas, até esse jeito que ele se tratou depois dessa lesão, com viagens para lá, viagens para cá, eu não sei, tem que ver também se isso não prejudicou a recuperação dele, mas o fato é que ele é tratado como um deus. E a seleção vai sempre colocar como prioridade, como se ele fosse o cara que vai mudar o jogo. Só que tudo isso é imaginário. O Neymar não joga bola faz muito tempo. Quando jogava, era craque, é verdade. É o melhor que temos há muito tempo. Sim, é verdade. Mas agora, neste momento, não dá para confiar no Neymar, não dá para saber se ele vai voltar jogando bem, jogando mal, se ele vai voltar acima do peso. Não importa. A gente não sabe como ele vai voltar. Então, esse tratamento, essa coisa, esperança, como se ele fosse voltar e resolver todos os problemas, eu acho que é uma aposta muito alta, algo que não dá para ter certeza e que pode colocar um trabalho todo em risco. Por isso que eu insisto, Dorival, ou seja lá quem for o próximo treinador, ou o treinador anterior, o time tem que encontrar uma forma de jogar com os jogadores que estão aí. Se o Neymar voltar e estiver bem, ótimo, você encaixa ali. Se não, tem que encontrar uma forma de jogar sem considerar o Neymar, porque ele já tem mais de 30 anos, está voltando de uma lesão de 10, 11 meses parado, não dá para saber como ele vai voltar. Depois, como aconteceu com o Dudu agora, ficou 11 meses parado, voltou, machucou de novo, teve que ficar afastado para fazer recondicionamento físico. Quando você fica muito tempo parado, é comum que os caras voltem e se machuquem de novo, porque o corpo está desequilibrado ainda, então não dá para confiar no Neymar. Agora, por enquanto, sem Neymar, o Dorival se rende ao trio de ataque do Real Madrid na seleção. É a reportagem que está aqui. A seleção brasileira deve ter mudanças no ataque para o jogo de hoje, dessa terça-feira, com o trio de atacantes do Real Madrid formando pela primeira vez a linha ofensiva com o Dorival Júnior no comando. Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. O Endrick não chegou nem a entrar durante o jogo contra o Equador, só chegou a usar os três juntos durante 44 minutos ao todo na seleção. Contra o Equador foi o Luiz Henrique, do Botafogo, que começou jogando e agora vai o trio do Real. Que tal? Começa com você, Danilo. Que tal essa nova linha de frente com o Endrick? Eu adorei. Eu gostaria que fosse o Estevão jogasse também, mas talvez é muito moleque, né, para entrar. Enfim.
Não, eu gosto da ideia do Endrick, porque eu prefiro o Rodrigo como ou aberto pela direita, ou até jogando um pouco mais recuado como um 10 e não como um 9, embora ele não tenha feito um papel de referência, né, no jogo contra o Equador, mas ele era ali o falso 9, digamos assim, e eu prefiro o Rodrigo ou aberto pela direita ou vindo mais de trás. Então eu gosto dessa mudança. A única coisa que eu insisto e que eu gostaria de ver era o Paquetá jogando como um 8, e você tendo um 10, então aí sim abriria espaço para, como você falou, ou Estevão, ou então Luiz Henrique pela direita, jogaria o Rodrigo como esse 10 e o Paquetá como 8, com o Endrick ali na frente como 9. Eu gostaria de ver um time como esse, até porque hoje eu acho que o Paraguai, apesar de jogar em casa, vai ser um time que vai ainda lembrar da goleada que tomou na Copa América e vai se preocupar bastante com a defesa, então seria bom que o Brasil tivesse jogadores como Estevão ou Luiz Henrique, que pode quebrar a linha com drible, quebrar a retranca, e aí você teria uma seleção com o Rodrigo como 10, aberto na direita ou Luiz Henrique ou Estevão, Endrick no meio e Vini Júnior pela esquerda. Mas Dorival não vai fazer isso, ele tem a história do processo, tem a história de, como você disse, muitos moleques jogando, mas eu gosto já mais dessa escalação do que da escalação que foi contra o Equador. O que você acha, hein, Mauro? Acho que virou já tentativa e erro. Sabe, uma coisa meio quase desesperada. Vamos trocando, tentando acertar para ver se dá certo aqui e tal. Trocando jogador para tentar acertar. Sai um, entra outro, vai lá, se vira aí, vamos embora. Vai mudar muito o conceito de jogo, o comportamento coletivo do time? Acho pouco provável. Sai um jogador, entra outro, muda um pouco o posicionamento do Rodrigo e tal. O Hendrick pode ser mais uma referência, mas não consigo enxergar assim, muito conteúdo nisso, não. É mais tentativa e erro, tentativa de sobrevivência. Quem sabe um empatezinho pode ser bom. O jogo vai ser chapa quente hoje, hein? Os paraguaios, no começo do jogo lá na Copa América, o jogo foi até um jogo com chance para os dois lados, depois o jogo ficou melhor para o Brasil, mas no início não foi tão simples, o jogo vai ser em casa, e agora todo mundo sonha com classificação, é tanta vaga, né, que dá para sonhar até o final quase. São muitas vagas. Então, ao contrário do que acontecia em outras eliminatórias, que algumas equipes perdiam alguns jogos e ficavam ali meio sem, não tinha muita chance matemática, né, ia desanimando, agora a chance continua viva, porque só 3 seleções devem ficar de fora, né, da Copa do Mundo, 3 sul-americanas. Vai ser um jogo, imagino, bem tenso. Esse negócio é uma característica interessante dessa eliminatória. Eu acho ridículo também ter pontos corridos de 10 classificar 7. É um negócio bizarro. Classifica 6 direto e um vai para a repescagem. Mas essa é uma característica desse novo formato, o Danilo. Todo mundo está com chance. Então tá lá o Peru em último lugar. Se o cara ganha 2 jogos, entra na briga. Então não tem o time morto no meio da eliminatória. A Bolívia tem 3 pontos, não vai ganhar de ninguém mais. O cara já desiste, já joga em Santa Cruz de la Serra. Agora não. Agora todo jogo tem chance. Por isso que o Mauro está falando que o jogo vai ser pegado hoje lá no Paraguai. Com essa Copa do Mundo com 75 mil seleções, eu acho realmente que o formato de eliminatórias poderia mudar, né? Porque você tem muitas vagas, especialmente na América do Sul, né? Você tem 7 vagas para 10, é um negócio meio louco mesmo. Se a Bolívia jogar todos os jogos nas nuvens, como fez contra a Venezuela, tem ali pelo menos 27 pontos, né? 9 jogos jogando na altitude, você tem uma boa chance de se classificar, coisa que no outro formato seria inimaginável, né? Então, é fato, esse formato com essa nova Copa do Mundo aí de 48 seleções, eu acho que daria para você repensar o formato das eliminatórias. E aí, o Paraguai, que vive um dos seus piores momentos e tal, já conseguiu arrancar um empate contra o Uruguai, e agora joga em casa, se empatar com o Brasil, pode comemorar esse ponto, né? Então, concordo com o Mauro que vai ser um jogo chapa quente. O Paraguai vai jogar, vai dar porrada, vai jogar com o estádio cheio, vai jogar pelo menos um ponto, e eu espero que o Brasil não se conforme com esse ponto conquistado, tem que jogar mais, tem que vencer e tem que sair de lá para ter mais tranquilidade na próxima rodada da data FIFA. Lembrando que que o Brasil vinha de 4 jogos sem vencer antes de vencer o Equador agora.